Olá, muito boa tarde. Está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho. E hoje recebendo aqui um ator, crítico, colunista de cinema, roteirista, cantor, tão jovem e tão repleto de conhecimentos. O bate-papo de hoje é com Otávio Caruso. Boa tarde. Tudo bem, Otávio? Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você. Vai ser um bom papo. Vai ser, porque assim, você é muito jovem, mas assim, muitas atividades, né, no percurso da vida. Então, quando foi que você descobriu a sétima arte, que é a sua paixão, né? Sem dúvida. A sétima arte foi o que me salvou, Cristina, porque quando eu era criança, eu era uma criança introvertida demais, assim, ao excesso. Chegava a doer fisicamente. Por exemplo, na escola, eu não conseguia levantar a mão para pedir qualquer dúvida, para sanar qualquer dúvida com o professor. Isso me travava de uma forma absurda, a ponto do professor ficar preocupado. Então, eu não era popular, obviamente, e o cinema era uma forma de um escapismo. Eu via aqueles personagens na tela, criança. O primeiro filme que me despertou essa paixão foi Ben-Hur, de William Wyler, de 59, que a minha mãe me apresentou aos 4 anos de idade. É lógico que eu não devo ter entendido muito o filme com 4 anos, mas aquelas imagens com a trilha sonora do Miklos Rozsa e aquela cena clássica da corrida de quadrigas, aquilo tudo me enfeitiçou. E dura muito o filme, dura mais de 3 horas. Eu consegui assistir, minha mãe diz que eu assistia direto 2 vezes até. Olha só. Eu era fascinado com aquilo. E daí foi vindo outros filmes, Lawrence da Arábia, e eu, criança, vendo filmes de adulto. Isso eu acho que me ajudou muito. Eu fugia, aquele era o meu mundo, minha válvula de escape do mundo. Eu sofria na escola, chegava em casa, assistia 4 filmes e ficava bem. Me sentia bem. Engraçado, né, que você estava comentando comigo que você assistiu uma das entrevistas que eu fiz com bullying. Sim, né? sim. Por que isso te marcou muito? Olha, na época foi terrível, porque eu era magro. Hoje em dia vocês podem ver que eu tenho um físico espartano. Não, mas eu era mais magro que isso. Hoje em dia eu estou com 65, é um recorde. Eu pesava, na época do colegial, 50 quilos, 53 quilos. Era terrível. E usava óculos, uso até hoje, mas não estou usando agora. E isso é lógico que não faz ninguém ser popular com as meninas. E lógico, quando você não é popular com as garotas da sala, os rapazes normalmente te pegam para ajudas. Né? Então, era diário. Às vezes eu não tinha nem vontade de sair de casa. Mas hoje em dia não é uma coisa que me atrapalhe, porque eu já superei totalmente. Mas foi terrível. Toda a fase de pré-adolescência, nossa, sofria demais na mão dessas pessoas. Em função de você assistir tanto filmes adultos, né, você acabou tendo uma facilidade muito grande de aprender línguas, Sim, não é? sim. E você acabou, inclusive, dando aula de inglês. Como você aprendeu em casa? Você nunca teve aulas de inglês? Foi simplesmente pelo fato de assistir muito filmes? Olha, foi mágico. Lógico, aula de inglês de colégio, né, de primário, aquela aula bem simplesinha, mas eu nunca fiz curso de inglês. Eu aprendi, acredito que por osmose, porque eu ficava vendo filmes legendados e dublados. Mas os legendados, de tanto ver o mesmo filme legendado, eu fazia a conexão da palavra. Eu tenho um bom ouvido para música e também para isso, e conseguia conectar. I need, preciso. E aí foi mágico. Depois de uns 5 anos fazendo isso, eu nem estava notando que eu estava aprendendo. A melhor maneira de você aprender qualquer coisa é quando você não está percebendo que você está aprendendo. E aí eu liguei num canal desses, tipo CNN, e estava entendendo tudo. Minha mãe parecia circo. Minha mãe chamava os amigos para ver. Olha eu me senti num circo de horrores. Porque ela chamava e falava, não é possível que ele está entendendo. E aí as pessoas, meu avô que sabia inglês, olhava e falava, não é verdade, ele está entendendo. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar um curso para ver se eu conseguia dar aulas mesmo. Mas aí eu não gostei porque tinha um método deles que não tinha a ver com como eu aprendi, que era a maneira que eu queria aprender, com filmes, com referências literárias. E aí eu comecei a dar aula sozinho, em casa, particular, ia na casa das pessoas. E aquilo durou bastante tempo, mas aí começou a dar problema. Porque as mães estavam reclamando, vinham para cima de mim falando, achando que eu era um malandro, né? Eu estava querendo tirar um dinheiro fácil das crianças. E aí eu voltei, isso com 17 anos,
voltei novamente para o mesmo curso, expliquei para a diretora aí o que estava acontecendo, falei que eu só queria dar aula, fiz um teste rápido, passei para o avançado, o nível mais avançado que tinha, isso sem nunca ter feito curso nenhum, e tive que fazer 5 meses, que era obrigatório do curso, fazer esses 5 meses, mas acabou que eu estava dando aula com a professora. Era muito engraçado, eu ficava na sala e ajudando a professora com os alunos, e acabou que eu dei umas 2 aulas nesse curso como assistente e saí por causa exatamente do método, que eu não gosto de ficar limitado a um método com relação a isso. Eu comecei o programa de hoje falando todas as suas funções, né? Tudo aquilo que você até hoje adquiriu. E entre elas me surpreendeu que, além de um super crítico, né, Obrigado, de cinema, que você se revelou, você também é ator. Sim, Como sim. foi essa sua experiência? Eu sou ator há muito mais tempo que crítico. Crítico eu comecei há 4 anos. Ator eu sou desde 2001. Eu comecei exatamente no teatro por causa da timidez, que eu ainda tenho hoje, vocês não estão percebendo, obviamente. Eu estou tremendo, mas a realidade é que eu entrei no teatro para tentar evitar sofrer mais bullying na escola e consegui. O teatro me ajudou muito, eu fiz peças com o Zara Zambelli, me dirigiu, e eu fiz algumas peças pequenas, peças amadoras mesmo, participações pequenas. E o grande ponto que definiu, acho que a segurança, que eu ganhei segurança realmente, foi quando eu dirigi e roteirizei. Isso é um fato raro. No último curso que eu fiz, eu roteirizei o curta-metragem de fechamento de curso e a peça também. Eu roteirizei e dirigi. O curta eu não dirigi. O curta foi dirigido pelo Vitor Ferradi, que era o professor da gente, mas eu roteirizei a história toda. E tem uma história interessante. Se você quiser, eu posso contar assim rapidamente. Rapidamente, porque você tem muitas histórias para contar. É bem rápido, bem rápido. Porque, por um problema burocrático do curso, não haveria o tal curta e a peça. Eu tenho um problema. E eu, mesmo tímido, levantei a mão e falei, não, peraí, isso não vai acontecer. E eu puxei a responsabilidade, a turma toda adorou, e eu falei para o professor, se eu fizer um roteiro para 16 protagonistas, que era o número de alunos, e te entregar isso em uma semana, sem verba, quer dizer, um curto inteiro passado em um local só, você filma, se você gostar da história. Ele falou, ok, adorou o desafio, e rolou, eu fiz na mesma noite, a madrugada toda, e foi um estouro. Olha, e a peça também foi mais ou menos isso. Eu puxei a responsabilidade e falei, não, vamos fazer. E a gente fez uma peça baseada no 12 Homens e uma Sentença, que é um filme do Sidney Lumet, maravilhoso, e foi um sucesso também, foi muito bacana. Esse foi um momento que definiu, eu tive mais segurança depois disso. Que bacana, né? Eu acho que são marcos na vida que dão um caminho, né? E aí você conseguiu, entre tantas coisas, como você consegue dividir esse seu tempo? Porque eu não entendo, assim, colunista, roteirista, tudo isso exige muito tempo, né? Porque você tem que ler muito, estudar muito, se dedicar muito a todas essas funções. Porque eu acredito assim, o ator, ele, quando está fazendo uma peça, está fazendo um trabalho, tudo aquilo é voltado para ele. Né, para aquele trabalho, para aquele momento. E aí, assim, você consegue fazer isso e outras coisas, tantas que também exigem tanto tempo. Como você consegue se organizar? Porque eu acho que é uma questão de organização também, né? Disciplina. Você dorme? Muito pouco. Muito pouco. Mas assim, por exemplo, escrever. Escrever que é a minha grande paixão, realmente. Eu adoro atuar, mas escrever é o que eu me encontro. Eu escrevo de madrugada, então eu vou dormir todo dia por volta de 6 horas da manhã. Olha só. E acordo, não posso acordar muito tarde também, porque tem as outras a fazer, então eu acordo sempre no máximo 11 horas da manhã, no máximo. Então eu durmo pouco, mas já me acostumei com isso. Por enquanto não deu problema, tomara que não dê nunca. E com relação à atuação, eu estou sempre à espera de um trabalho, né? Eu não busco. O lado ator eu não fico procurando, eu não foco muito nisso. Eu estou focando realmente na parte crítica. Mas agora eu tive um ótimo presente que me foi dado pelo diretor Júlio Leles, que recebeu até um prêmio agora na Bahia com um curta Meia Culpa dele. Olha que legal. Muito bacana, um diretor muito legal. E ele gosta do meu trabalho. Eu achei legal esse convite, porque ele admira a forma que eu escrevo sobre cinema. E ele me convidou a participar como ator do filme, longa-metragem, Histórias Íntimas,
tem um grande elenco, a Alcione Mazeu, tem a Nadia Lippe, Cristina Prochaska, e eu estou ali no meio. Que legal, que bacana. Inclusive, esse bigode é pro personagem. Não estou aguentando esse bigode. Primeira coisa que eu vou fazer. Mas faz parte, né, Otávio? Faz parte, um personagem de época, do jeito. Que bacana. Eu queria mostrar para o nosso público algumas imagens, que foi uma passagem. Essa é você. Olha como você fica diferente sem bigode. Muito melhor, vocês concordam? Não, esse aí foi um book. Esse é eu cantando em um dos eventos de Elvis, de Guilherme Carneiro. O Elvis ali atrás, sim, isso aí também foi logo após uma canção. Esses eventos ocorrem lá no Rio de Janeiro, no Sesc, do Engenho de Dentro. Esse foi uma entrevista com Bill Pullman, um ator que fez Independence Day, Spaceballs, ele é bem adorado pelo mundo nerd. Charlotte Rampling, grande Charlotte Rampling, fez filme com Woody Allen, Memórias, um doce de pessoa. Jim Carrey, maravilhoso, simpático, foi na cabine de Pinguins do Papai, ele é muito legal. Orlando Drummond, desculpa. Ai, que fofo, sensacional, né? Trabalhou muito, com o Chico Anísio há muito tempo. E um dublador sensacional, o melhor deles. Né? Viggo Mortensen e Vicente Amorim, também foi no Festival do Rio, entrevistei os dois. Essa foi uma das primeiras peças que eu fiz com a Zara Zambelli, que me dirigiu, e eu cantava na peça, fazia um personagem meio rebelde. Essa já foi a peça que eu falei para vocês, do Júri, que foi o Divisor de Águas, que eu roteirizei, dirigi e atuei, baseado no 12 Homens e uma Sentença. Olha só, eu tô aqui cheio de questões. Meu Deus, espera um pouco. Tá bom aí? Vamos ver. Vamos ver, eu tenho aqui uma pessoa falando... Questões fáceis, por favor. Acompanhando a entrevista com o nosso querido e tão competente amigo, boa sorte, Otávio Caruso. Obrigado. Parabéns à entrevista e a entrevistadora e a Just. Muito obrigada. Quem mandou? Yamashita, de Londrina. Obrigado, Yamashita. Olha que legal. Outro. Que bigode é esse, cara? É horrível, eu sei, mas vai terminar. Assim Clark que o diretor corta. Tá, Valdir Moreira Júnior, não falou de onde. Tenho aqui Anderson Pereira falando. Boa noite, acompanhando seus textos. Sei que você está escrevendo um livro. Quais são seus autores e livros favoritos? É difícil, eu leio de 7 a 10 livros ao mesmo tempo. Essa questão do tempo que você estava falando tem muito a ver com isso. Eu acredito na minha psicologia que eu lendo de 7 a 10 livros eu estou ganhando tempo. Olha só. Não funciona, mas é ótimo. Então é difícil. Um favorito, eu não sei. Eu gosto muito de Camus, Albert Camus, Kafka, esses mais filosóficos, assim, mas eu leio de tudo, de Agatha Christie até Moby Dick, eu leio tudo, eu gosto muito. Olha só, o Valdir também manda aqui, outro abraço. Obrigado, Valdir. Deixa eu ver. Roberjane, é um prazer poder assistir uma conversa tão gostosa com essa pessoa especial como Otávio Caruso. Roberjane. Roberjane, muito obrigado, beijão. Junis Marta, estou falando aqui de Curitiba, acompanhando o seu trabalho há algum tempo já. Fico admirada com o seu entusiasmo pela sétima arte. Enfim, ela fala aqui um texto enorme. Obrigado, Junis. Lola Carraro, Otávio, atualmente o melhor crítico de cinema. Olha gentileza só, sua. Que coisa fofa. Sua, muito obrigado. Vamos ver aqui. Quando você começou a atuar, Otávio? Diz aqui a Ami. Foi em 2002, 2001, 2002. Não recordo exatamente. Por aí. Parabéns, Otávio Caruso, pelo seu brilhantismo em tudo que faz. Quem manda é a Liana. Muito obrigado, Liana, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado. Parabéns da Gisele. Nossa. Deixa eu ver quem... Olha, Ana Paula Chagas. Obrigado. Perguntando aqui, deixa eu ver. Entre as críticas, os contos de Woody Allen, quais você escolhe? Entre a crítica de Truffaut e contos de Woody Allen. Olha, entre as críticas do Truffaut e o Woody Allen... Eu falei Truffaut, não, mas Truffaut, normal, né? Eu não conheço, então... Claro, não. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é porque o Woody Allen não é crítico. Qual deles você gosta mais? Eu gosto dos dois. O Truffaut é um ídolo meu na área crítica, porque ele, antes de ser diretor, ele era crítico na França. Inclusive, ele criticava duramente os filmes franceses.
o que é uma coisa que vale a pena salientar. Muitos críticos brasileiros não criticam o cinema nacional, mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, olha só, a gente vai para um breve intervalo, não é? Porque eu tenho aqui muitas outras perguntas, a gente volta já já. Fica aí. De volta ao segundo bloco, tem muitas questões aqui, não sei se eu vou conseguir acompanhar todas, mas assim, quando você fala de crítica de cinema, a gente se preocupa muito com a crítica do cinema nacional, né? Dos filmes brasileiros. E aí, como é que fica essa história? Bom, muitos profissionais da área no Brasil possuem o critério de não criticar os filmes nacionais, criticam os de fora. Eu acho, sinceramente, isso uma atitude totalmente errada, porque, por exemplo, Truffaut, que a gente estava falando, Truffaut, ele criticava duramente o cinema que era feito na França e melhorou o cinema dele. Quando deram uma câmera na mão dele, ele criou a Nouvelle Vague junto com Godard. Então, eu acredito que o crítico, uma das funções do crítico é essa, criticar para melhorar, é construtiva a crítica, pelo menos nunca deveria ser uma crítica destruidora, uma crítica debochada. Então, olha só, como tem muitas questões, eu só vou para não deixar ninguém, né, sem comentar. A Liliane dá um alô aqui para você. Obrigado, Liliane. Deixa eu ver, Vitória também está mandando um beijo para você, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Vitória. A Isabela, que eu comentei, né, Isabela, dando parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Isa, de verdade. Deixa eu ver, a Alessandra. Olha só, Alessandra Barcelar, também te parabenizando. Obrigado, Ale. Roberto, são muitos. Roberto, poxa, muito obrigado, gente, pelo carinho. Continue me prestigiando. Obrigado. Laura, falando que lê muito as suas críticas. Opa, por favor, continue, Laura. Beatriz, adora tudo que você publica. Nossa, olha obrigado, que legal. Beatriz. Nossa, eu tô... Matheus, adoro as críticas do Otávio. Valeu, Matheus. Valdir Moreira, novamente, ele tá... Valdir, você muito viu? obrigado, que legal. Valdir. Fãzaço, hein? Poxa, André Moreira também. André. Fã de cinema, tá falando aqui, Flávio Brito. Flávio Brito, obrigado, Flávio. Flávio Brito. Nossa. O Fábio. Fábio. Falando dos belos, você resgata belos filmes, músicas, enfim. Opa, eu costumo falar muito de filmes clássicos. Obrigado, vou continuar fazendo isso. Muito obrigado. Pati, Renata, Raquel, Nossa. Carlos. Você viu, eu tô popular com as garotas. É incrível. Eu nunca imaginei na minha vida. Olha isso, que loucura. De garoto tímido, que as garotas rejeitavam, eu tô me sentindo um Brad Pitt. Muito obrigado, gente. Obrigado. Bom, já eu conto quem mais está aqui, mas assim, além de tudo isso, né, Otávio, você canta também. Sim, sim. E aí o que me impressionou é que você interpreta Elvis, não morreu. Pois é, o Elvis me salvou junto com o cinema. São as duas coisas que me salvaram. O Elvis por quê? Porque ele foi o meu modelo como ídolo. Todo ídolo é o modelo da pessoa. Eu era muito tímido, então eu vi os filmes do Elvis, aqueles filmes dos anos 60, e falava, é assim que se trata as meninas, é assim que eu vou cortejar. E eu tentava fazer isso, não dava certo, obviamente. Mas eu tentei, e o Elvis é em tudo, na atitude dele, com rock, e eu tento liberar isso quando eu canto. Então, quando eu canto, é um trabalho de ator também. Eu tento fazer o Elvis quando eu estou cantando.
Quem mais te inspira além do Elvis? Woody Allen. Woody Allen, exatamente pelos filmes que ele fazia. Eu me identificava muito quando era criança com aquele personagem dele, sempre, né, que nunca dava certo, as mulheres nunca gostavam dele. Então, Woody Allen, Elvis e o cinema são os meus grandes ídolos. Então a gente podia dar uma palhinha? Opa, claro, pode ser. Vamos lá? A música... Ed, tá tudo ok? Vamos lá. I Need Your Love Tonight, um rockabilly do final dos anos 50 de Elvis. Espero que vocês gostem. Oh, oh, I love you so, I can't let you go. And don't tell me no, I need your love tonight. Oh, gee, the way we kiss, sweetie, too good to miss, what are we? I want more of this, I need your love tonight. I keep waiting just for tonight, to do some loving and to hold you tight. Tell me, baby, you gotta go. Got the hi-fi high, lights down low, way down. You wanna say hoo-ah, you better stay up, and don't run away. I need your love tonight. Hang on. Oh, I need your love tonight. I need your love tonight. Oh, oh, I love you so, I can't let you go. Don't tell me no, I need your love tonight. Oh, gee, the way we kiss, sweetie, too good to miss, but are we? I want more of this, I need your love tonight. I keep waiting just for tonight, to do some loving and hold me tight. Tell me, baby, if you gotta go. Got the hi-fi high, lights down low, way down. You wanna say, oh wow, you better stay, papa, and don't run away. I need your love tonight. Well, I need your love tonight. Well, I need your love tonight. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado. Eu tenho muitas questões aqui, assim, o pessoal, Summer falando que continue sempre assim, humilde, dananana. Summer. É. Obrigado, Summer. Cristina Vasques, Otávio, além de ator, crítico de cinema, excelente cantor, sou fã. Muito obrigado. A Amy falando aqui também. Muitas pessoas, Carla, quem mais aqui? Renata, todo Meninas mundo. estão. Lília. Muito obrigado. Girls, todos, thank you very much. Todos eles mandando para você muito sucesso, admirando seu trabalho, enfim. Poxa, muito obrigado. Agora, olha só, Otávio, quando você fala, que você estava falando das críticas e tal, né? Sim. Me surpreende, assim, que você fala que os críticos são mal interpretados, mal compreendidos. Por que isso? Olha, para te explicar isso, eu tenho que só falar rapidamente da situação do Brasil com relação à crítica e com relação à leitura em geral, né? O brasileiro, ele não possui, assim como o europeu tem o hábito de ler críticas, né, desde a época de Carreira do Cinema, e no Brasil não tem isso. A gente teve revistas maravilhosas, Videonews, 7, mas a gente não tem o hábito. E o brasileiro não tem o hábito da leitura. Então, a interpretação de texto, normalmente, é muito difícil, é esquisita, realmente. E a crítica é um texto totalmente filosófico, né? Porque ela puxa a essência do filme e trabalha em cima disso. Então, você precisa ter uma boa interpretação de texto. E acaba acontecendo aquilo que o crítico fala mal de um filme, que a pessoa gosta, e a pessoa xinga o crítico, né? E se a gente fala bem de um filme que a pessoa gosta, a gente é adorado, é Deus. Mas, né, sem dúvida. Isso não é assim que tem que se ver a crítica. O público tem que entender a função do crítico. A gente analisa um filme com conhecimento de causa, é importante dizer, eu falo por mim e por alguns que eu conheço, é lógico que tem muito crítico que também, né, entra assim, jovem, que faz um blog, nunca viu um filme mudo, mas está ali criticando. Mas assim, a maioria dos críticos, eles trabalham com conhecimento do que estão falando.
Então a gente vê a parte técnica e o público não entende isso. O público, ele gostou, por exemplo, uma comédia As Branquelas, por exemplo, que eu acho horroroso, mas tem gente que adora esse filme e fala, nossa, como é que você vai falar mal de um filme desse? Então é difícil lidar com essa reação do público. Na verdade, você como um especialista, você analisa com outros olhos, né? Sim, é a mesma coisa, por exemplo, que um ator vai assistir um outro colega, ele assiste aquilo de uma outra forma do que o público no geral. A gente vê todos os defeitos, a gente vê tudo. Os só defeitos a gente é um olho clínico. Não, mas não fala assim porque a gente tem muito amigo que não pode, né? São ótimos. Não, a gente vê, é porque a gente vê com o olho técnico, né? A gente com o tempo. Exatamente. Porque o crítico ele vê, o público não sabe disso, mas o crítico vê de 3 pelo menos 3 filmes às vezes por dia o crítico tem que ver, porque tem meta para cumprir, né? E por gosto mesmo. Então é muito filme, você acaba pegando um olho técnico. Então filmes assim mais bobinhos, filmes muito simplistas, a gente não tem muito o que analisar ali. Exato. Então é complicado. E só falando, posso falar rapidamente do cinema nacional de hoje, como ele está? Sim, pode falar? Você pode. É rápido. O cinema nacional hoje, ele está com um pequeno problema. As pessoas, isso tem a ver com isso, essa pergunta anterior. As pessoas acham que o cinema nacional é ruim. O público, né? E é uma mentira. O cinema nacional é uma indústria que está dando os primeiros passos, mas é uma indústria cresceu muito, que está crescendo demais, com um grande potencial. Tem ótimos filmes que o público não conhece. O grande problema é que o público brasileiro não conhece os seus filmes. E a culpa não é do público. A grande mídia, ela não divulga de forma justa. Filmes como Riscado, A Falta Que Nos Move, 180 Graus, Os Dois Coelhos, que é um filme sensacional. E, infelizmente, esses filmes têm que orar para conseguir ficar pelo menos uma semana em cartaz. Enquanto os grandes filmes, patrocinados pelas grandes empresas, ficam aí meses com uma divulgação excessiva até, pela sua qualidade, uma divulgação excessiva na mídia, quase uma lavagem mental que eles fazem. E, infelizmente, o público acha que o cinema nacional é isso. E não é. O cinema nacional é rico. E está em crescimento. É lógico que ainda é uma indústria, não vamos comparar com Hollywood, com filmes europeus, mas é uma indústria com muito potencial. E já melhorou muito, né? Muito, tremendamente. Muito. A década de 70 para cá, nossa, meu Deus. Nem se compara. Vale um case falar sobre isso. Querido, quais seus próximos projetos? Olha, eu estou escrevendo um livro que fala sobre o mundo fascinante do cinema e a função do crítico. Até o final do ano eu pretendo lançar esse livro. Oh, que maravilha. Está sendo uma primeira experiência muito legal. E eu também quero convidar vocês, quando estrear, eu vou botar no Facebook, eu quero inclusive convidar vocês a me adicionarem no Facebook, vai ser legal ter um papo com vocês virtual. E vai ter o filme Histórias Íntimas, do Júlio Leles, que a gente vai filmar agora, talvez estreie ainda nesse ano. E eu gostaria de convidar todos, né? Posso convidar? Por favor. Convidar todos a lerem meu trabalho. Eu escrevo no site cinema.com.br e eu faço uma coluna e faço críticas de página principal. E também no site da Ana Ramalho, Ana com 2 N's, anaramalho.com.br, tem uma coluna na Amigos da Ana, você vai ver minha foto ali. Segunda e sexta, sempre entra texto. Quero convidar vocês, Twitter também, eu tô por aí. Me procurem. Que legal. Otávio, eu queria bater assim um papo muito mais longo com você, mas ótimo, infelizmente, né, a gente tem o nosso tempo. Claro. Mas vamos conversar mais vezes, viu? Por favor, será um prazer. Seus contatos estão aí, você passou os seus contatos. Sim, dos sites. Né? E agora, você quer deixar uma mensagem para alguém? Eu gostaria só de dizer para todo mundo que ame o cinema, entendeu? Veja o cinema como uma válvula de escape. O cinema é escapismo e ele salva pessoas. Eu sou uma prova disso. Que legal. Bacana. Parabéns, viu? Muito obrigado, Cris. Olha, eu queria só dizer aqui que tem mais mensagens. Cristina Vasques mandou mensagem, a Samber mandou mais agradecer mensagem. Também todo mundo. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente aqui hoje. Muito obrigado, gente. Vocês são muito generosos e carinhosos comigo. Tenho certeza que eu sou um homem muito mais feliz hoje. Otávio, obrigado. Super obrigada. Obrigado. Viu? Sucesso para você muito mais. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada, querida.
Pessoal, é o seguinte, eu tenho que ir embora, vou dar aqui meus últimos recadinhos do nosso parceiro, a Metal Center, que de 24 a 27 está indo numa feira internacional de tecnologia, a FIEMA Brasil, para o meio ambiente, sempre voltado para o meio ambiente, no Parque de Eventos em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Dia 26 tem palestra de olho no combustível com o Sérgio Sintra no Rio de Janeiro. Dia 30/4 até 4/5 a gente tem AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. Mais informações você acessa o site www.metalcenter.com.br. É uma empresa que há 34 anos está trabalhando aí com muita transparência e tecnologia a serviço do mundo. Eu tenho que ir embora, mas semana que vem a gente está de volta. A gente se vê. Acompanhe sempre o bate-papo. Até lá. Tchau.